Saúde a todos com a paz do Senhor. Estava conversando ali com a bispa Monique, o seguinte, eu ministro aulas, dou treinamento, dou curso, dou palestras, e eu já tive momentos de ser comunicada que eu ia dar uma palestra em horas, e assim, numa naturalidade tremenda, né? Mas desde o momento que o pastor falou que eu ia ter essa oportunidade, irmãos, como é que a perna treme, né? Brincadeira não, mas vamos lá. Continuando, né? Tudo é possível ao que crê. E aí nós vamos, né? Tomar ali a passagem ali da... Vamos lá. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, aí Jesus falando, disse Jesus, tudo é possível que crê. Olha só. Imediatamente o Pai, olha, esse o Pai é onde nós vamos trabalhar um pouquinho. O Pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Então, quando, assim, primeira vez que essa palavra foi ministrada, a palavra que mais me tocou foi Pai. Porque quando a gente fala de Pai, a gente está falando de sentimentos. E nós estamos falando de mãe, pai, avô, tio. Está carregado de sentimentos. E aí o primeiro momento eu fiquei pensando, o que aquele pai estava sentindo? O que aquele pai estava vivendo diante daquela situação de ver o filho passando por aquela tribulação? Então, o César chegou a falar alguma coisa, a Laiane também falou. Então, hoje eu vou falar sobre uma palavra com 4 letrinhas. E que nós não devemos dar crédito para ela. Porque nós temos um Deus maravilhoso que nos serve. E aí, aí veio essa questão para mim. A minha atenção, o meu foco, está nas circunstâncias? Ou na verdade da palavra? Porque olha só, gente, ele cria, eu creio. Então, ele realmente cria que Deus... que Jesus podia fazer algo ali na vida dele. Mas qual era o foco ali que ele estava? Era nas circunstâncias ou no que Jesus poderia fazer? E aí eu pergunto para vocês, e aonde é que vocês têm gasto o tempo de vocês? Onde é que está o foco de vocês? É no que Jesus já fez, que pode fazer na vida de vocês, ou nas circunstâncias? E aí vem um outro questionamento. Aonde é que estou dando mais atenção? Para as ameaças ou para a palavra? E aí quantas pessoas elas ficam sem dormir, pensando que algo que gera uma incapacidade de solução. Gera medo, gera preocupação, gera ansiedade. Aí daqui a pouco vem uma síndrome do pânico e abre um espaço para outras coisas, sempre de uma forma pior. Que palavra é essa? Medo. E aí a gente constrói uma imagem temerosa. E é sempre assim, né? É igual o jogo de videogame, né? Muda de fase. Eu vou perder meu emprego, aí eu não vou conseguir pagar o seguro do meu carro, aí o meu carro vai ser roubado, aí eu vou perder meu carro, eu não vou pagar aluguel, e aí eu vou ser despejada, aí eu vou ter que morar na casa de um familiar, o meu filho vai ter que mudar de escola, e aí o meu filho não vai poder passar para uma faculdade pública, e meu filho não vai ter um emprego porque não está... É assim.
E muitas das vezes não acontece, mas a gente leva esse medo. E aí vai se criando uma imagem temerosa que vai dominando. E como eu falei, muitas das vezes não acontece, mas a gente fica preso. E aí sabe o que acontece? Neutraliza a certeza. E o que é a certeza? É a palavra. Então, olha lá. A maneira certa de pensar a respeito de tudo que nos acontece é fundamental para o equilíbrio das emoções e dos sentimentos. Irmãos, olha só. Tem que pegar isso aqui e colocar na geladeira, no espelho da maquiagem. Isso aqui todos os dias a gente tem que ler. A maneira certa de pensar a respeito de tudo que nos acontece é fundamental para o equilíbrio das emoções e dos sentimentos. Era o que aquele senhor estava ali, o que aquele pai dominou ali, as emoções. Então a gente vai falar muito dessas questões das emoções, que acaba nos dominando. Então, eu trouxe alguns versículos que nos coloca aí, diante dessa situação aqui. Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Até o final da pregação, eu já aprendi aqui a mexer. Ele é mais rápido do que eu aqui, ó. Nós vamos falar muito sobre essa questão, né? Qual é a maneira certa de pensar? É confiar que nós temos o Deus. Coloca para mim Mateus 28, 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em a parte B. 28, 20. 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele falou alguns dias, algumas horas, alguns momentos? Não. O que ele falou? Eu estarei com vocês todos os dias. E é isso que a gente precisa acreditar. Edificar com a palavra dentro, por dentro, mas olha, onde que começa? Na mente. A gente vai construindo uma imagem temerosa. Então essa palavra, ela precisa, a palavra do Senhor lá, eis que estarei com vocês todos os dias. Todos os dias não há um momento. Então essa palavra, ela precisa gerar o quê? Uma transformação. É você se entregar totalmente, completamente à fé. Tudo é possível ao que crer. Então eu preciso, ter certeza da palavra de Deus na minha vida. E aí, vamos lá. Agora, aparelhinho aqui. Olha lá. É para cá ou é para cá? Para lá? Olha só. E aí eu escolhi algumas passagens que falam justamente sobre isso. Vamos lá. Jó, olha, não feche em Jó, que hoje a gente vai ler muito em Jó. Jó 1,19. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Essa é uma passagem de Jó que o mensageiro vai levar na notícia para Jó que todos os filhos de Jó haviam morrido. E aí, olha só, vamos lá. Jó 3, no 25 e no 26 diz: o que eu temia
veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Olha o 26 que diz: não tenho paz, nem equilíbrio, nem descanso, somente inquietação. E aí lembra que eu falei do pai? Olha quanto sentimento. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei imaginando como é que era a vida de Jó. Viver nessa situação, ele não tinha paz, ele não tinha equilíbrio, ele não tinha descanso, ele só tinha somente inquietação. Por quê? Porque ele tinha algo dentro do coração dele. Ele tinha uma sementinha que ele foi cultivando. Ele foi cultivando. Por quê? Ele já, se eu não me engano, acho que é Jó, coloquei aqui. Jó, vê aí, a gente vai ver o que Jó fazia, gente. Olha que Jó colocou uma sementinha dentro dele. Determinado um período de banquete, Jó mandava chamava os filhos e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tinham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Olha lá, era a prática constante de Jó, ou seja, os filhos, eles estavam ali, festejando, se alegrando em família, mas Jó não tinha paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Isso daí era o que o Jó vivia. E aí, nós vamos ver que existe uma diferença de medo e receio natural. Eu vou pular de jump. Pode ser que aquele cabo rebenta. Eu vou pular de asa delta. Pode ser que a asa quebre. Eu vou mexer numa corrente de 220 e eu não sei mexer. Eu posso o quê? Eu posso andar com um celular super, mega, ultra pela rua e ser assaltado. Opa! Isso é o quê? Isso é receio natural. O medo, ele pode gerar uma situação, uma circunstância que você vive. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é diferente, é você ser governado. É você ser atormentado. É você ser aprisionado. Esse medo, ele age e vai ganhando espaço. Foi o que aconteceu com Jó. Ele não tinha paz, ele não tinha tranquilidade, ele não tinha descanso, ele somente tinha inquietação. O que eu temia veio sobre mim. Ele plantou algo dentro do coração dele. E aí o medo bateu na porta de Jó. Ele, sabe o que Jó fez? Ele abriu a porta e fala: medo, entra aí, ó. Sinta-se à vontade. O medo dominou, ganhou o pensamento dele, governou as ações dele. Por quê? Ele fazia holocausto para os filhos estavam festejando e eles achavam que o filho ia pecar, ia fazer algo, mas só que não. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a declarar. E aí ele acabou se tornando o quê? Realidade. E isso é o que muitas das vezes nós fazemos. A gente vai lá, entrou aqui, deixou entrar, o medo dominou, governou meus pensamentos, ações, eu comecei a declarar. Nós não precisamos ficar debaixo do domínio do medo ou qualquer coisa que gere a insegurança, pois nós estamos no reino, como o pastor bem falou hoje. Nós estamos no reino do Altíssimo, que governa o quê? As nossas vidas. Eis que estou com vocês todos os dias. E aí, olha só. Antes de vir o mal sobre a vida de Jó, o temor já havia ganhado espaço dentro dele. E é o que acontece muitas das vezes. A gente permite que o mal
Nem acontece. Mas nós estamos ali. E aí, ó, o medo não é um sentimento. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito atormentador. E se ele é um espírito, ele precisa ser o quê? Opa! Ser repreendido. Ele precisa ser repreendido. O Espírito de Deus é o oposto, o espírito do medo. E eu vou botar ali. E aí, ó, nós vivemos o quê? No mundo do Espírito. Nesse mundo nós temos um Deus sobrenatural, que age e cuida de todas as nossas impossibilidades. O homem que enfrenta com naturalidade, raciocínio lógico, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente, será vencido. Porque olha só, nós estamos aqui, ó, de passagem nesse mundo. Esse mundo, quem governa? Então, nós não podemos ir contrapor com raciocínio lógico. No mundo sobrenatural, nós temos um Deus do impossível. E é Ele que vai agir. É Ele que estará conosco. E aí, como fazer para trazer cativo? Opa, eu preciso aprisionar. Eu preciso anular essa imagem temerosa. Tomar posse do que Deus está pensando, da situação que cada um de vocês está vivendo. Tudo que você enfrenta. Quem é você? O filho amado do Altíssimo. Você vencerá o medo. E aí, ó, Lucas, 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá. As armas com as quais lutamos, olha lá, não são humanas, gente. Olha só, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Olha só o Deus do Altíssimo aí, ó. Olha só. É Ele, ó. É Ele que vai estar pelejando por nós. Olha lá, as armas que nós lutamos, vem de quem? Do Senhor. E aí, ó. Eu vou aprender esse negócio aqui. É pra cá, né? Certo? Lucas, passa aí pra mim. Passando ou não tá passando? Oi? Ah. Eu tô abaixando aqui. Isso. Olha lá. Lado de Deus, a força da fé. Lado do inferno, a força do medo. Percebam ali que tem duas forças contrárias. O medo entra, desliga a fé. Se eu desligar a fé, o medo entra. Então isso daí é outro slidezinho que vocês, ó, para quem gosta de anotar, olha só, tem dois lados. O lado do medo, olha lá, é a força da fé. O lado do inferno é a força do medo. Então, aonde o medo entra, vai desligar a fé. E aí, irmãos, vamos lá. O que eu preciso crer diante dessa situação? Eu preciso crer acima das circunstâncias. Eu preciso crer acima do que os meus olhos humanos estão vendo. Acabamos de falar que nós não podemos ver os olhos naturais, né? Agir de forma lógica, porque nós estamos vivendo no mundo de espírito. E aí, ó, não podemos pactuar com medo. A gente não pode se aliançar com medo. Acabamos de ver que o medo é um espírito atormentador. Abrigar o medo, ó, aqui dentro do coração, foi o que Jó fez. Já deixou uma sementinha pequenininha e foi crescendo, foi crescendo. O medo é acreditar que o que a palavra de Deus diz não é verdade. Eu preciso crer
que o que a palavra diz é verdade. A partir do momento que eu não creio, eu vou sentir medo e vai me dominar. E aí, o que a palavra do Senhor diz? Olha, se vocês forem buscar na Bíblia, tem infinitas mensagens que falam. Eu assisti uma pregação do pastor Hélio, em que ele diz que temos mais de 60 versículos que diz: não temais, não temas. Deuteronômio 20, versículo 3. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanime, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. O 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar o quê? Vitória. Então quem está pelejando contra nós? É o Senhor. E a vitória é o quê? É certa. Josué 1,19. Não mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, irmão. Olha que a palavra, teu Deus é contigo. Para que ficar com medo? Por onde quer que andes. Isaías 41:10. Por isso, não temas, não tenha medo, não se apavore, não se atormente, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, Deus da glória, Deus do impossível, Deus da salvação. Esse é o nosso Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, o quê? Vitoriosa. Olha só. Então, isso daí é o que o Senhor tem para nos dar. Aí, ó, não temas, eu sou contigo. Vou segurar com a mão vitoriosa. E aí, o medo, ele pode estar ali, ó, batendo na sua portinha, como bateu lá na porta lá de Jó, né? Mas como é que você vai se posicionar diante do medo? Como é que você vai se posicionar diante desse espírito atormentador? Que ele vai te deixar, dependendo da situação, você fica até paralisado. Você não consegue. Tem pessoas que entram até com síndrome do pânico, né? Quando você recebe uma notícia, uma circunstância, que você vai... O que você vai fazer? Ó, eu vou dar um exemplozinho aqui. Vamos dizer que o pastor, ele seja convidado para pregar numa igreja. Aí ele vai lá no Waze. Aí o Waze vai apitar e diz assim: área de risco. Área de risco, área de risco. Aí o pastor vai pensar assim: ai, Senhor, como é que eu vou? Pastor é militar. Tem um carro bonito, filmado. Como é que eu vou entrar nessa área de risco? Aí ele vai falar assim: pode roubar meu carro, pode sequestrar minha filha, pode sequestrar minha esposa, vão arrancar a orelhinha da Monique, vão arrancar o dedinho da Esther. Olha só. Aí toda vez que ele começar a estudar a palavra, ele, em vez de estudar a palavra, ele vai falar: meu Deus, qual vai ser o dedinho? Qual vai ser a orelha? Ele vai ser dominado por aquela situação. Então, olha só, vamos receber uma notícia. Gente, olha só, vamos ser honestos aqui. Quem nunca cancelou uma festa em função da área? Eu. E depois eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer para... Né? Porque você não...
aquilo vai dominando. Vocês podem até ter medo, gente. O que vocês não podem fazer é se entregar ao medo. Olha lá, o pastor vai chegar, você não pode permitir que o medo te tome teu coração. E aí, o que o pastor vai fazer? Vai ligar. Olha, eu estava aqui olhando aqui no Waze, me parece que essa área aí tem um trajeto difícil. Aí a pessoa vai falar, não, olha só, eu vou te buscar, você vai vir no meu carro, ou então você abaixa os seus vidros, dê 3 piscadelas, dá acena. Mas ele não vai se permitir levar uma palavra por conta de quê? De um medo. Opa, não, olha só, já anulei. O que vai prevalecer é o quê? Que ele vai levar a palavra para aquela igreja. Então, o que o Senhor tem a dizer a respeito dessa ameaça, que aí, olha só, não é ameaça não, é o que você pensa da ameaça que você está sofrendo. Ou seja, o pastor, ele não ia viver uma ameaça, ele pensou que poderia viver uma ameaça, mas só que ele não vai viver essa ameaça, porque olha só, não podemos aceitar o medo, seja em que área for da nossa vida, seja em que área for. Cada um de nós, a gente precisa se posicionar na palavra, e eu fico com aquilo que está escrito. Então, como o pastor Hélio falou, nós temos cerca de 60, não tem mais. Eu tenho certeza que na palavra do Senhor, vocês vão encontrar uma resposta para cada situação que você está vivendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar. Diante daquela situação que eu estou vivendo ali, opa, o que o Senhor tem para me dizer que eu não preciso temer? Olha, eu estou falando porque eu já vivi essa situação. Olha, eu vou perder meu emprego, aí eu vou ter que mudar a minha vida inteira. E isso aqui eu passei noites e noites e noites, só que não aconteceu. Senhor, será que deixaria um justo mendigar o pão? Será que o Senhor deixaria a gente passar por enfermidade? Se Ele já levou sobre si todas as nossas pisaduras? Nós somos sarados. Então, para cada situação, olha lá, mas olha só, olha lá o que precisa. Eu preciso me posicionar na palavra, e eu fico com aquilo que está escrito. Ou seja, a resposta que eu tenho para esse espírito atormentador é a palavra de Deus. E aí, o tempo ali está passando. Eu vou um pouquinho mais a fundo. Vamos lá. Quem são os nossos inimigos? Pessoas. Eu posso ser meu próprio inimigo, sabia? Ó, Satanás. E aí, de propósito, eu procurei 3 versículos que envolvem paz. Lembra que eu falei que, olha, eu vou voltar lá ao primeiro versículo. Paz e perda dos seus filhos. Mas foi de propósito mesmo, para a gente ver que isso, muitas das vezes, nos atormenta. E aí, vamos lá. Primeiro, olha só. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas. Olha só, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Eram pessoas que conheciam ele, não eram? Então essas pessoas poderiam ser o quê? Amigo, parente, vizinho. Ele não era um dirigente, então ele poderia ser funcionários dele, que conhecia ele, pessoas próximas da gente. Sua filha morreu. Opa, então não era uma pessoa longe, era uma pessoa muito próxima que, olha só, ele trouxe a notícia ali, ó, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Então, olha só, pessoas ali, ó, acerca de Jairo. Correto? Agora vamos lá, o próximo. 2 Samuel 12, 21. Seus conselheiros. Essa passagem aqui fala lá quando faleceu o filho, né,
de Davi primeiro, né? Com Betseba. Seus conselheiros, então olha só, conselheiro estava ali aconselhando, tá perto. Lhe perguntaram: por que ages assim? Olha, enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, lá, novamente. A gente está falando, primeiro lá, Jairo, a filha morreu. Aqui, ó, Davi, a criança está morta. Te levantas e comes. Estamos falando ali de perda, não estamos? Então, temos mais um aqui. Quando aqui são aqueles amigos de Jó, que a gente vai ver, né? Os amigos de Jó, falando com Jó a respeito do que poderia ter acontecido, o que estava acontecendo com Jó ali. Então, olha o que o amigo de Jó diz. Quando os seus filhos pecaram contra ele, eles os castigou pelo mal que fizeram. Então, olha só, novamente, os amigos de Jó. Está falando de quê? Perda de filho. E aí vamos lá, vamos falar de pessoas, né? Aquelas pessoas que nos cercam. Pessoas buscam coerência, né? Entendimento na mente humana, resposta para o sofrimento, para aquilo que está acontecendo. No primeiro, vamos lá. Ixi, eu fui demais. Olha só. O primeiro, eles estavam buscando ali, eles não criam que Deus poderia reverter aquela situação, que reverteu. O Senhor reverteu. Então, os amigos ali, aquelas pessoas, não conheciam. Ou conheciam, mas não criam. Aqui, os conselheiros estavam o quê? Julgando. E aqui, o que eles estavam fazendo ali? Olha só. Tu pisou na bola. Você pecou. O que você fez de errado? Ali eles estavam julgando, inclusive, olha só. Isso daí foram os seus filhos. Eles faleceram por conta disso. E as pessoas acabam nos cobrando atitude, um posicionamento diante daquelas circunstâncias. Lucas, olha a resposta que Davi deu. Que eles estavam ali, julgando Davi. 2 Samuel 12, 22 ao 23. Olha só. Olha a resposta que Davi deu. E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Só que no versículo mais adiante, o que aconteceu? Morreu. Mas o que o Senhor fez? Deu Salomão. Essa criança aí era a criança do pecado de Davi com Betseba. E aí o que o Senhor fez? Deu Salomão. E aí quem foi Salomão? Rei mais sábio de Israel. E é isso que acontece. Olha só, pessoas próximas, com aquele recadinho que eu falo assim, pessoas próximas com o recadinho de Satanás mesmo, do demônio mesmo, né? Que vão fazer o quê? Eles vão somente tentar quebrar a sua fé. E aí eles vão falar isso aqui para você: Deus te esqueceu, Deus não está te olhando, Deus te abandonou. Aonde está o seu Deus agora? Quem nunca escutou isso? O que Deus... E aí, cadê o teu Deus? O que adiantou você servir a esse Deus que você agora está desempregado? O que adiantou você servir o seu Deus aí? E aí, vamos lá. Jó, versículo 2... Capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Isso aí, olha que passagem pra gente,
Então sua mulher lhe disse, olha só, olha a acusação, olha aí, olha só, cadê o teu Deus que você serve? Aquele Deus que você ora, que você ama. Olha lá. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Você ainda continua sendo fiel? Você continua ainda o adorando? Você ainda continua íntegro? Depois de tudo isso que esse Deus fez com você? Amaldiçoe a Deus e morra. Vai lá, o 10. Olha só, olha só a resposta de Jó. Olha o tapa na cara, olha só. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Olha só, gente, eu sou mãe. Se eu perder um, eu fico desesperada. Essa mãe perdeu 10. Ela devia de estar realmente sofrendo. Mas naquela situação ali, ela é insensata. Sabe por quê? Porque ela não conhecia o Deus vivo. Ela não conhecia o Deus que Jó conhecia. E aí, olha lá. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha comunhão com esse Deus vivo. Ele vivia a palavra do Senhor. E aí, ó, continuando ainda nas pessoas. Os 3 amigos de Jó, aquele slide lá fala que era Elifaz, Bildade e Zofar. Eles chegaram no primeiro momento até consolar Jó, tá? Eles ficaram 7 dias e 7 noites do lado de Jó, de boquinha fechada ali, junto com Jó. Mas depois foi igual chuva ladeira abaixo, né? Mas em vez disso, eles passaram a debater com ele sobre o porquê dos infortúnios. E aí, se vocês lerem essa passagem, foi terrível. Porque eles estavam querendo colocar coerência, lógica humana diante daquela situação. E aí eu posso ser o meu próprio inimigo. Deus sabe teu nome. Sabe da onde é que você veio. Sabe quem você é. Sabe tudo da sua vida. Sandro, Senhor conhece o teu nome. A passagem de Jó fala, Jó, meu servo. Ele sabia da obediência, sabia do temor, sabia o amor pela palavra. Deus deu um bom testemunho de Jó. Então, Claudinha, Deus sabe. Deus vai dar um bom testemunho de você. Sabe o que você fez e o que você não fez. Sabe do amor que você tem pela palavra dele. Focar nos sentimentos. Essa forma que a gente tem de focar nos sentimentos de uma forma contínua. Aquilo vai acontecer. E aquele sentimento vai gerando ações que aí nos leva ao quê? Como nós já falamos, nós anulamos a palavra do Senhor. Entrou o medo, a fé sai. Algo dentro de mim, que foi o que aconteceu com Jó. Ele ficou alojado ali, abrigado. Então a gente tem que sondar os nossos corações para ver se nós temos alguma sementinha ali, ó, que pode gerar um medo. E o que não deveria de estar ali, naquele cantinho, guardadinho ali no coração. Vou dar um exemplo, essa hora tem que amarrar ali já. Vou dar um exemplo para vocês que eu e meu marido nós já passamos por isso. Parente com câncer. Faleceu um parente meu com câncer. E aí eu tive um parente meu que se irmão que estava com câncer na cabeça. Que câncer é esse que não tem câncer? Mas eu estou com câncer, estou com dor na cabeça, já deu uma chunchada, meu olho está piscando, minha bochecha está tremendo, eu estou com câncer. Tá bom. Fomos lá e fizemos uma ressonância. Tinha câncer? Mas a sementinha estava ali, ó. Teve até sensações de derrame, porque o câncer. Recentemente, nós tivemos um exemplo agora, recentemente. Morreu na família uma pessoa também com câncer. Eu agora estou com câncer no intestino. Mas você não está com câncer no intestino, eu estou com câncer no intestino. Já estou sentindo tudo. Eu já estou fazendo assim, eu estou fazendo assado. Então vamos fazer uma tomografia, pastor? Fizemos uma tomografia. Não estava com câncer. Não, mas agora eu estou com câncer no reto. Mas que câncer no reto agora, gente? Agora eu estou com câncer no reto. Agora eu estou sentindo tudo, todos os sintomas.
Levei no médico. Não estava com câncer no reto. Mas não ficou satisfeita ainda, pastor. Tive que fazer um exame de sangue, porque a Marinete não está aqui. É um exame de sangue que não diz a localização, mas diz se você tem câncer ou não. E não tem. Mas olha só, precisava tirar essa semente. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque a pessoa vai produzindo aquilo no organismo, vai produzindo toxina, daqui a pouco está com outros sintomas, com uma outra doença, por conta de tanta toxina que vai jogando dentro do organismo. E aí, na prática, as pessoas são governadas pelo que sentem. E aí foi essa situação. Eu passei semanas vivendo pessoas tendo crises de ansiedade por algo que ela estava sentindo, mas ela não estava sentindo, porque ela não estava com câncer no reto. E isso é um grande perigo. E aí a gente já está próximo de acabar. Satanás. Falei de pessoas, falei de mim mesmo e agora de Satanás. Jó é a única passagem na Bíblia que Deus permite que Satanás toque na vida de alguém, mostrando que é possível o ser humano que crê que servir a Deus, andar com Deus acima das circunstâncias, acima dos problemas e acima das dificuldades, com a graça de Deus, triunfa sobre o sofrimento. Então, se você buscar na Bíblia, você não vai achar mais nenhuma passagem. Deus permitiu, somente nós edificamos a nossa fé. Satanás procura destruir a fé dos santos por meio de aflições, sendo especialista no si. Ele lança essa dúvida. E se acontecer isso? E se acontecer isso? Só que isso vai gerando, vai aumentando. E cada vez mais, como eu falei, o jogo de PlayStation, né? Vai passando de fase e cada vez vai ficando mais difícil. E se? A gente precisa banir. Quando pintar o primeiro se, o que a palavra me diz? Eu vou buscar aqui, o que o Senhor tem para me dizer diante dessa situação que eu estou passando aqui agora. A primeira coisa que você tem que anular é o se. Porque eu creio que na revelação da palavra do Senhor na minha vida. E aí, olha, Jó permaneceu firme e constante na fé, mesmo quando parecia não haver qualquer proveito em permanecer fiel a Deus. Permaneceu íntegro, permaneceu com o coração na presença de Deus, permaneceu adorando. Foi o que não aconteceu com a esposa dele. Deus tinha essa relação com Deus. A esposa de Jó não. Jó tinha certeza que o propósito de Deus era eliminar da sua vida toda autojustificação, ou seja, entendimento humano. Se você ler o livro todo de Jó, Jó passa o tempo todo buscando entendimento humano e conduzi-lo ao ponto de confiança plena em Deus. E aí, olha só, em Jó 42:5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, olha só, ele deixou toda a lógica, todo o entendimento humano, porque olha só, ele tinha ouvido falar, mas agora ele tinha uma relação, ele tinha uma comunhão, porque olha só, os olhos dele contemplou o Senhor. Jó foi aperfeiçoado no conhecimento no período que ele passou de prova. E aí, irmão, para finalizar, como é que a gente consegue vencer o medo? Falei muito no medo, né? Mas como é que a gente vence o medo? Primeiro passo: receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Foi o que o pastor falou.
plano salvífico dele por nós, esse amor maravilhoso, né? A gente ter essa comunhão, ter essa relação, como Jó teve. Segundo passo, crer na sua palavra incondicionalmente. Tudo é possível ao que? Então eu preciso crer incondicionalmente no que a palavra diz. A palavra revelada do Senhor. Eu vou buscar a palavra do Senhor para aquela circunstância que eu estou vivendo. E o terceiro, não ter dúvida do amor de Deus. Olha só, irmãos, se tem algo que o Senhor tem por nós, é o amor. E é incondicional, gente. Ele deu o seu único filho por nós. Gente, é maravilhoso. Como já foi dito inúmeras vezes, esse amor que nos constrange, esse amor que nos alcança todos os dias, sua graça e sua misericórdia. E finalizando, última esse, Lucas. A verdadeira base da fé acha-se na revelação do próprio Deus, que é o quê? A sua palavra. Então, olha só, você quer ver a revelação de Deus na tua vida? Aqui, ó, é a palavra diária, todos os dias. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.